Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência nas aulas sobre o tema de ginecologia, tá bom? Então, essa vai ser a primeira aula, a aula introdutória, na qual a gente vai falar sobre a anatomia desse aparato reprodutor feminino, tudo bem? Vamos lá ver qual que é? Bom, como eu já tinha falado na aula anterior de oftalmologia, a gente vai introduzir todas as aulas com um pouquinho sobre o que é a anatomia de cada sistema. E depois a gente vai passar para as aulas referente à enfermidade. E lembrando que toda a aula, tudo que eu falo aqui é baseado no que cai no Revalida, tá? Tanto essa pequena introdução sobre a anatomia, quanto a enfermidade propriamente dita, tudo bem? Então é o seguinte, vamos conhecer o sistema reprodutor feminino? Vem cá, é facinho e você vai entender rapidinho, tá? Então é o seguinte, o trato reprodutor feminino, ele está dividido da seguinte forma. Está dividido entre os órgãos internos, os órgãos externos e a estrutura que compõe a pelve feminina, tá bom? Bom, dentro dos órgãos internos, a gente vai saber que quem compõe são os seguintes órgãos: a vagina, 2/3 superior, o útero, que por sua vez é dividido em endométrio, miométrio e sua capa serosa, as tubas uterinas, que também tem uma divisão, que é dividida em mucosa, muscular e serosa, e por último, os ovários, tá? Então são essas, né, as estruturas que compõem os órgãos femininos internos. Então quais são? 2/3 superior da vagina, o útero, as tubas uterinas e o ovário, tá? Não esquece dessa divisão que é muito importante. Por quê? Porque além da gente conhecer essas estruturas, há enfermidade referente a cada uma delas. E quando a gente for ver na parte de embriologia, cada uma dessas estruturas, ela é formada por estímulos diferentes, tá bom? Então vamos lá, dando sequência. Então, os órgãos externos do aparato feminino ficou constituído por vagina, só que o terço inferior da vagina, a vulva, que é por sua vez, né, a gente sabe que vai encontrar o clítoris, os grandes e pequenos lábios, e muito importante, gente, muito importante isso, há duas glândulas que geralmente a gente que é mulher e a maioria das pessoas que não tem essa lida com a anatomia, de conhecimento de como funciona, não sabe que elas existem, tá? Então, essas duas glândulas que eu vou comentar com vocês, caem sobre elas no Revalida. Então, preste atenção. Então, as duas glândulas que você vai conhecer agora é chamada de glândula de Bartholin. Essa glândula de Bartholin, ela elimina a sua secreção, né, ali na entrada da vagina, né, para lubrificar, e a glândula de Eskini, ela fica próximo à uretra para fazer a lubrificação desse canal, tá? Então são duas glândulas importantes que às vezes ocorre um processo de que elas parem, não é que elas parem de produzir, né, o seu conteúdo, mas elas se cerram, né, ficam fechadas e continua produzindo a sua secreção, porém essa sua secreção não é jorrada para fora, e aí ocorre a inflamação dessas glândulas, tá bom? Então é muito importante e cai no Revalida. Cai no Revalida conhecer essas estruturas, conhecer o que faz parte dos órgãos internos e externos, tá? E a bacia pélvica, né? A bacia pélvica que é a estrutura que vai carregar o bebê durante 9 meses, tá bom? Então vamos conhecer quem é ela? Então a bacia pélvica,
é uma estrutura que é composta de ossos, de músculos e ligamentos, né? E dentro dos ossos que compõem essa bacia pélvica, nós temos o quadril, o sacro e o cóccix. Essa estrutura pélvica ou bacia pélvica, ela é dividida por sua vez em uma bacia falsa ou maior e uma bacia verdadeira ou menor, tá? E para que é tão importante saber isso? Porque, né, é essa estrutura que dá passagem para o bebê na hora do parto. Então, é de fundamental importância saber. Bom, no que diz respeito à bacia verdadeira ou bacia menor, né, a estrutura menor, ela está composta pelos dois ossos ilíacos, a região sacrococcígea e a sínfise púbica. Como você sabe, essas estruturas elas têm que se adaptar, né, na hora do parto para poder dar passagem para o bebê, tá bom? Então, é importante saber, sim, isso aqui cai no Revalida? Cai. Então, presta atenção. Quais são os órgãos que fazem parte da estrutura externa? Quais são os órgãos que fazem parte da estrutura interna? Que ossos fazem parte da estrutura pélvica? Qual é a bacia verdadeira? Qual é a falsa? Certo? E espera só um pouquinho, não sai daí que vai ter mais.